Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho aqui no Japão. Bem-vindo você que não é inscrito ainda nesse canal, que vai se inscrever agora nesse canal. Eu falo várias coisas, várias informações, vários assuntos sobre seguros, sobre carros, sobre casas, sobre empresas, algumas coisas que eu tenho vivido, e trabalhado aqui no Japão. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal que tem muita informação boa e legal que vai te ajudar de alguma forma e tirar algumas dúvidas que você possa ter tido no passado e tá tendo agora também. Beleza, pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho que se você procurar no YouTube, não tem nenhum brasileiro falando sobre isso, não tem nenhum, às vezes até japoneses não falam tanto. Então fica até o final, mesmo que fique um pouco longo, fica até o final, porque você pode ter passado por isso, ou desejo que não, mas você pode passar por isso também, que é acidente de carro e você se machucar. Quando você faz o seguro do carro, tem as coberturas para terceiros, caso você bater o carro e machucar uma pessoa ou bater no carro da pessoa e ter que consertar o carro, isso é o mínimo que você precisa ter. Em alguns outros vídeos, se você não viu para trás, tem outros vídeos falando a diferença do seguro só para terceiros e o seguro total econômico, que o pessoal aqui no Brasil costuma chamar. E dentro delas tem várias diferenças. E eu nunca tinha falado sobre a cobertura que cobre a pessoa. Você que tem um seguro, você que se machucou num acidente de carro. Essa é uma das partes que mais dá problema. Por quê? Porque a pessoa se machucou, lógico, ninguém quer se machucar. Às vezes a pessoa fica sem trabalhar, às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes a pessoa acontece alguma coisa, né? E muitos, sem saber como proceder em casos de acidente, acabam tendo prejuízos. E prejuízos que a seguradora vai falar, não sei, tô nem aí. Às vezes pode ter acontecido isso com você, né? Quando acontece um acidente, para os meus clientes, eu sempre recomendo a pessoa ir no hospital naquele mesmo dia, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nenhuma dor, que é aqui a primeira coisa. Vai no hospital, mesmo que você não esteja sentindo nada. Isso não é ser mau caráter ou estar aproveitando da situação ou tudo mais, qualquer coisa. Por quê? Porque depois, se você começa a falar que o seu corpo está doendo, a sua mão está doendo, o joelho está doendo, o pescoço está doendo, a coluna está doendo, isso tem um prazo. Cada seguradora dá mais ou menos umas 2 semanas para você ir no hospital. Por quê? Porque se passar disso, já às vezes nem tem a ver mais com um acidente. Então, eles falam para ir logo. A polícia fala para ir dentro de 1 semana, mas a seguradora dá mais ali 2 semanas, 10 dias, 2 semanas mais ou menos. Então, você precisa ir no hospital, a não ser que não tenha acontecido nada mesmo. Foi só um ralão ali, um arranhado no carro, né? Não foi nada de batida, né? Quando bateu assim mesmo, né, eu sempre recomendo que a pessoa vá para o hospital, ok? Então vá para o hospital, né, faz ali uma chapa, mais alguma coisa ali, só para não ter problema nenhum. Tem pessoas que acabam só naquele primeiro dia, tem algumas pessoas que o médico dá um atestado de 5 dias, 1 semana, 10 dias e a pessoa fica ali de repouso. E aqui, a segunda coisa, quando você recebe um atestado e você ali, vamos supor que foi 2 semanas, 14 dias, você recebeu um atestado do médico e você ficou 2 semanas sem trabalhar. Não tem problema nenhum. Você recebeu um atestado de 2 semanas, entregou para sua empresa, né? E depois a seguradora envia alguns documentos para que a sua empresa escreva os dias que você ia trabalhar e não foi. Isso tem pessoas que é Seishain, que já recebe um mês fechado, tem gente que é de empreiteira, que recebe, né, por dia, por hora, tem gente que é Baito,
que recebe, às vezes, a escala que estava feita ali. O que não estava na escala não vai cobrir. Então, você precisa entregar esse documento que a sua empresa é quem vai escrever, não é você que vai escrever. Isso eu sempre explico direitinho, porque teve pessoas que já ela mesma escreveu. E não pode. É a sua empresa quem paga o seu salário, que tem que comprovar o quanto você recebeu 3 meses para trás, para a seguradora ter uma base, e ali eles fazem o cálculo, né? E os dias que você ia trabalhar e não foi. O que acontece às vezes é a pessoa receber o atestado de 2 semanas e foi só um dia. Foi nesse primeiro dia, 14 dias de atestado. Não foi trabalhar. Só que nesse último dia aqui, quando está terminando, ou terminou, ou vai terminar ali mais ou menos, ou no dia se der, você tem que retornar no hospital. Por quê? Porque o médico tem que te liberar. Pode ser que daqui 2 semanas, quando terminou essas 2 semanas, 14 dias, você ainda não está bem. Então o médico vai lá e dá mais 1 semana. Então, dá para comprovar que nesses 14 dias você não teve condições de trabalhar. Só que tem muita gente que foi esse um dia, deu o atestado de 14 dias e não foi esse último dia. Então, não teve a liberação, não sei se está certo em português, tipo, o médico não liberou ainda você para trabalhar e você voltou a trabalhar. Então, esses 14 dias que você não foi trabalhar, a seguradora não vai pagar. Simplesmente assim, vai pagar esse um dia só, porque você não foi nesse último dia. Você precisa ir nesse último dia. Se o médico der mais, aí é mais. Mas no final você tem que ir de novo. Teve clientes que já falaram, não, deixa quieto. E não foi. E deixou de receber 2 semanas, mesmo que não tenha trabalhado. Deixou de trabalhar e deixou de receber também. Então, não faça isso. Se você recebeu 10 dias de atestado, 14 dias, você tem que ir nesse último dia para o médico falar, agora você pode ir no hospital, voltar a trabalhar. Tá? E a seguradora fica sabendo disso, porque a seguradora que está pagando o tratamento, então ela sabe que você não foi nesse último dia. Então, esses 14 dias, 13 dias, né? Porque o primeiro vai cobrir, 13 dias você não vai receber os seus dias parados. E pode bater o pé, pode fazer o que for. Não vai cobrir porque é assim que funciona. E outra coisa, dependendo do acidente, da gravidade, do nível do acidente que aconteceu, a seguradora, eles já têm mais ou menos o tempo de tratamento por aquele nível de acidente. Por exemplo, bateu na traseira, você bateu ou bateram na sua traseira. E olhando pela pancada ali de como ficou o carro, eles analisam mais ou menos a velocidade, a força e tudo mais e falam, acho que se aconteceu desse jeito, é uns 2, 3 meses ali de tratamento. Como você, e você já deve ter ouvido falar, ou você já presenciou, já aconteceu com você, de pessoas quererem ficar muito tempo parada e querer receber do seguro. Isso acontece com brasileiros, com japoneses, não, independente da nacionalidade. Japoneses costumam fazer mais isso, brasileiros não fazem tanto. Parece até que, eu não sei se está certa a explicação, mas no Brasil tem um negócio que chama consórcio, né? Que você vai pagando ali, eu comprei um carro no consórcio, tipo um sorteio. Na explicação que me fizeram, né, eu entendi desse jeito, desculpa se estiver errado. Você vai pagando o valor ali todo mês, tipo de uma prestação de um carro, e todo mês eles vão sorteando uma pessoa. Até chamarem o meu nome. Falo, Bruno, você ganhou um Honda Fit. Eu não sei se continua pagando ou se para ali, eu não sei como é que funciona. Mas parece que tem gente que usa o seguro dessa forma. Aconteceu um acidente, fui sorteado, agora é minha vez de ficar recebendo seguro sem trabalhar. Parece que fazem isso. Japoneses, eu já ouvi um japonês, né, o meu tanto da seguradora falar isso. Parece que os japoneses fazem isso, porque falou, nossa, eu vim pagando a vida inteira seguro, nunca usei, agora chegou minha vez de usar. E fica lá meses tentando fazer tratamento. Mas dependendo do nível, dependendo da gravidade que aconteceu o acidente, a seguradora, ela pode cortar os seus dias de tratamento. Por quê? Eles já têm uma base. Um acidente assim é mais ou menos, se não teve fratura de quebrar o braço, de quebrar alguma parte do corpo, se não teve fratura, foi um acidente assim, mais ou menos, 2 meses de tratamento. E a pessoa, às vezes, vai fazendo tratamento, vai na reabilitação, vai fazendo isso e aquilo, vai tomar choquinho na clínica,
vai colocar chip, ou vai colocar faixa, não sei. A seguradora está pagando o tratamento, a reabilitação, a medicação, mas só que são duas coisas diferentes. A seguradora separa, tanto é que lá na seguradora, às vezes eles separam o responsável também, que é, às vezes, o tratamento, que é você ir no hospital, e os dias parados são coisas diferentes. Tem como você fazer tratamento e ir trabalhar. Às vezes sai no TADE, às vezes sai um pouco mais antes para ir fazer o tratamento. Isso a seguradora continua cobrindo. Mas os dias parados já são outra forma de pensar. Isso cada seguradora tem o seu jeitinho lá também. Então, recente eu ouvi um caso que a pessoa ficou 4 meses parada, sem trabalhar, porque estava sentindo uma dor. E ficou 4 meses sem ir trabalhar. Não quer dizer que ela não conseguia trabalhar. Tá? E ela ia no médico, a pessoa falava que estava com dor, do médico, ele não vai deixar de tratar uma pessoa que está com dor. Mas, na hora de comunicar a seguradora, tem muitos médicos que pegam e falam coisas diferentes do que falou para o cliente ali na hora, o paciente ali na hora. O paciente falava que estava com uma dor aqui, estava com um incômodo ali, e o médico ia falar, então vai lá tomar choque, vai lá fazer reabilitação. Aí quando a seguradora pergunta, falou, como é que está o estado do Bruno? Falou, dá para trabalhar. Ele que não quer ir. Tem médico que é sem vergonha e fala assim, né? Por quê? Porque eles não querem colocar na reta deles alguma coisa que é ser médico. Ele pro cliente, o cliente está falando que está com uma dorzinha, ele fala, então fica aí, toma um choquinho até você se sentir bem. Mas para a seguradora ele fala, não, ele já pode trabalhar. Esse daqui não é nada não, já teve um médico que falou, Kimotino Mondai. Falou, é só ele querer ir trabalhar. E o cara ficou muito bravo, porque o médico falava uma coisa para ele ali e depois ele passava uma outra coisa para a seguradora. Aí a seguradora me falava uma coisa e ele tava me falando outra e não batia. Eu falei, pode ser que a seguradora corte esses seus dias parados, o tratamento pode continuar, mas os dias parados vão cortar aqui, né? E teve uma pessoa que ficou 4 meses, não é cliente meu, ficou 4 meses parados, sentindo esse incômodo em algum lugar no corpo por causa do acidente e o tratamento pagando. Indo no hospital a cada 3 dias, 2 dias ia lá no hospital e o tratamento a seguradora estava pagando. Só que os dias parados para a seguradora já tinha dado o limite. Aí ele ficou 4 meses, a seguradora falou, já cortamos os seus dias parados. Aí o cara ficou, como assim? Ele falou, não, era 2 meses. Pelo nível, pela gravidade do acidente que aconteceu, era 2 meses. O tratamento a gente paga, mas os dias parados é 2 meses só. Então o cara ficou 2 meses sem trabalhar, achando que ia receber e não recebeu. Porque a seguradora pegou e falou, não, é 2 semanas, 2 meses que a gente vai pagar. E ele achando que esses outros 2 meses ele ia receber também. Só que foi falta de comunicação com o corretor, com a seguradora e falta de entendimento dele também. Então, quando acontece um acidente, a seguradora, eu já pergunto, é mais ou menos quanto? Mais ou menos como que é? Como é que pode ser? Então, eu vou sempre ali comunicando para que não aconteça isso daí. Já pensou? Você espera receber 4 meses de salário e fala, não, vamos pagar 2. Eu ia ficar muito bravo, né? Mas por quê? Porque foi falta de comunicação. A pessoa tinha que ter perguntado, o corretor tinha que ter falado, a seguradora também ter comunicado, falou, tá chegando os 2 meses, como que tá o estado dele? E ir perguntando, e analisando e entrar em um acordo, né? Eu já fiz esses acordos, já fiz essas negociações para que às vezes estendesse um pouco mais, mas a seguradora falou, mais 2 semanas, depois acaba. E eles iam lá e cobriam mais 2 semanas e acabava, né? Então é questão de saber conversar, explicar e a pessoa não ficar no prejuízo, né? Tem gente que não faz de ser vergonhice, mas tem gente que tá com dor mesmo. Mas tem pessoas que não foi nada e fica meses querendo fazer tratamento. E a seguradora não consegue avaliar uma pessoa que eles não conhecem. Eles vão ver só pelos documentos, papéis e o que os médicos repassam como relatório. Ela não vai olhar para a cara do Bruno e falar, acho que ele tá falando a verdade. Esse daí ele tá mentindo, hein? Ele tá querendo enganar, tá querendo passar a seguradora, né, para trás, né? Então a seguradora não consegue avaliar dessa forma. Então eles vão só baseados no documento. Se o médico falou,
não, é tantos dias, a seguradora não vai querer pagar mais do que aquilo, porque o médico está falando que é tantos dias, né? E é muito importante isso, né? E dentro do seguro também, quando você tem um machucado seu, tem algumas outras coisas que o seguro cobre também, que é despesa de você ir no hospital. Você vai de trem, vai de ônibus, vai de carro até o hospital, essa distância, essas coberturas também tem. Então isso às vezes você só vai receber no final, porque não sabe quantas vezes foi no hospital. Então tem que saber, falar, ó, tá liberado, pode trabalhar. Ah, então você foi 20 vezes no hospital durante esses tantos dias que você tratou. Então a seguradora vai lá e cobre com a sua gasolina desses 20 dias, ida e volta, né? Outra coisa também que é indenização. Mesmo isso vai depender de quem estava errado, quem tinha mais culpa, quem tinha menos culpa. Você recebe também uma indenização sobre isso, por causa que você sofreu, e às vezes o cálculo que eles fazem dos dias parados dá uma diferença que às vezes você pode pensar, não, se eu estivesse trabalhando, eu ia ter feito 3 horas de zangueu todos os dias. Mas zangueu é uma coisa incerta, não é certeza que vai ter. Então a seguradora fala, não, a gente vai tirar uma base média, né, que é naquele papel que eu falei, que a seguradora manda para a sua empresa escrever, e lá eles vão escrever os últimos 3 meses, quanto que você recebeu. E lá eles pegam e somam esses 3 meses e divide por 90 dias. 30, 30, 30. Divide por 90 dias e vai tirar uma média de quanto você recebeu. Aí você pode pensar, mas 90 dias tem dias que eu não trabalhei ali também. Não ia trabalhar sábado, domingo e feriado, por exemplo. Então tem que ser menos dias. Mas a seguradora, na hora de pagar também, se deu 2 semanas de atestados, eles contam 14 dias corridos. Eles não tiram sábado e domingo, né? Então eles compensam nessa forma também, né? Então tem essa parte do salário, tem a parte dos tratamentos, do salário, despesa com gasolina e indenização. São 4 coisas que tem na cobertura ali para você, em caso de acidentes e você se machucar. Isso, se a outra seguradora for cobrir os seus machucados, é a mesma coisa. Isso é independente se vai usar o seu seguro ou vai usar o seguro da outra pessoa. E normalmente, né, se usa o seguro da pessoa que teve mais culpa. É a seguradora que vai tomar a frente e pagar os seus tratamentos. Mesmo que você tenha tido, por exemplo, 30% de culpa e a outra parte teve 70%, então os seus machucados é essa outra seguradora que vai pagar, tá? Mas se você teve 70% de culpa, então é o seu seguro que vai pagar os seus tratamentos, né? Não vai ter tanta diferença de uma para outra, mas na hora de se comunicar, né, vai ser às vezes com a outra seguradora, mesmo que atravesse a sua seguradora, né, a sua seguradora vai conversar com a outra para depois retornar, tá? Porque essa outra que está tomando frente e fazendo os pagamentos. Então vai chegar alguns documentos, alguns papéis da outra seguradora que teve mais culpa ali no acidente e pagar os seus tratamentos. Caso você não teve culpa nenhuma, bateram na sua traseira, o seu seguro não usa, é o seguro da outra pessoa. Isso em qualquer situação. Se você não tem culpa, não se usa o seu seguro. Às vezes, tem alguns opcionais no seu seguro que você pode usar para receber algo a mais, né? E mesmo que use esses opcionais, o seu seguro não vai aumentar por ter usado o opcional. Opcional, mesmo que use, não interfere nisso, tá bom? Então, se for da outra pessoa que bateu em você, é sua outra seguradora. Essa outra seguradora do carro, quem bateu em você, é que vai cobrir os seus dias parados, os seus tratamentos, gasolina e até a indenização. Entendeu, gente? Então é assim que funciona, né? Se você não entendeu, mesmo assim com essas explicações, né? Caso você esteja passando por algum acidente, algum processo, né? Tá no meio do processo desse acidente, comunica com seu corretor para que você não tenha nenhuma
falta de algo que você tem direito de receber. Às vezes a seguradora não vai ficar dando assim de mão beijada, né? E aí é ruim, é estranho, às vezes, né, dá nervoso por causa disso, eu passo por isso, né? Eu pergunto tudo que tem que perguntar e depois eu repasso para a pessoa, né? Para que a pessoa não tenha prejuízo. Seguro não é barato, mas a pessoa recebe ali, paga, e na hora de receber às vezes tem uma dor de cabeça. Isso é a coisa mais chata que tem. Então eu sempre tento evitar que tenha dor de cabeça, estresse ou qualquer outra coisa, para não ter tipo esse sentimento de fui enganado, fui passado para trás e tudo mais, né? Então contrate alguém que você consiga se comunicar. Não é que não faça seguro com o japonês, não é porque é brasileiro ou japonês que é melhor ou pior, mas não adianta você fazer o seguro com um japonês, sendo que você não fala japonês. Tem tantas pessoas brasileiras, peruanas, filipinas, indonesianos, chineses trabalhando com seguro. Por quê? Porque tem aumentado essas pessoas e é melhor comunicação com uma pessoa do mesmo país que você, com a mesma língua que você, né? Então procure uma pessoa que você consiga se comunicar para estar fazendo o seguro. Para caso acontecer alguma coisa, você tenha o suporte, você tenha a orientação e você não fique no prejuízo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e tenham assistido até o final. Se você assistiu ao final, coloca um joinha aí para eu saber que você assistiu até o final. Ok, pessoal? Deus abençoe. Tamo junto. Se tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Tchau!